Nem toda doença na coluna dá direito a benefício, mas muitas dão. E mais do que isso, tem gente que poderia estar recebendo, mas nem sabe que tem direito. E tem gente que até pede, mas tem o benefício negado por erro simples na hora do pedido. E hoje eu vou te mostrar quais são as principais doenças na coluna que podem gerar direito no INSS. E o que o INSS realmente analisa e o que você precisa provar para não ter o seu benefício negado. Antes de falar das doenças, você precisa entender uma coisa que muda completamente o jogo. O INSS não concede benefício pela doença, ele concede pelo impacto da doença. Guarde essa informação, porque esse é o ponto que separa quem consegue de quem tem o benefício negado. Você pode ter um problema sério na coluna, mas se o INSS entender que você consegue trabalhar, o benefício vai ser negado. Agora, por outro lado, uma pessoa com um problema menor, mas que realmente limita o trabalho, pode ter o benefício concedido. Ou seja, não é só o nome da doença, é quanto ela te incapacita para a atividade do dia a dia e a tua atividade laborativa. E agora sim, vamos às principais doenças. A primeira é a hérnia de disco. É uma das doenças mais comuns na coluna e também uma das que mais geram pedidos no INSS. Ela acontece quando o disco entre as vértebras se desloca e acaba pressionando os nervos. Isso pode causar dor intensa, formigamento, fraqueza, dificuldade de movimentação. E agora presta atenção, nem toda hérnia de disco gera direito ao benefício. Tem gente que tem hérnia, mas consegue trabalhar normalmente. E tem gente que não consegue nem ficar em pé por muito tempo. E é aí que entra o critério do INSS. Se a hérnia estiver causando limitação real, principalmente para as atividades que exigem esforço físico, existe sim a possibilidade do benefício. A segunda doença da coluna é a protusão discal. É parecida com hérnia, mas em um estágio anterior. Muita gente descobre isso em exame e já se preocupa. Mas aqui vai a verdade. Sozinha, a protusão raramente gera benefício. Ela precisa estar associada a sintomas relevantes, dor frequente, limitação de movimentos e dificuldade no trabalho. Se não houver impacto funcional, o INSS dificilmente concede. A próxima é bem clássica, é lombalgia crônica. Lombalgia é aquela dor na parte baixa da coluna, e quando ela se torna crônica, ou seja, quando persiste por muito tempo, pode sim gerar direito, principalmente quando impede a pessoa de ficar muito tempo em pé ou ficar sentado por períodos longos, como também carregar peso ou manter uma rotina de trabalho. Esse é um dos casos mais comuns, mas também um dos mais negados. E sabe por quê? Porque muitas vezes não está bem documentado. A próxima é a artrose na coluna. A artrose é o desgaste das articulações e na coluna isso pode causar dor, rigidez, limitação de movimentos e é muito comum em pessoas mais velhas. Mas também pode aparecer antes, dependendo do grau, pode sim gerar a incapacidade e a concessão do benefício, principalmente em atividades repetitivas ou que exigem esforço físico. A próxima é a escoliose, que é o desvio da coluna, e aqui tem um ponto importante: nem toda escoliose é incapacitante. Muitas pessoas convivem com isso sem grandes limitações, mas em casos mais graves pode gerar dor intensa, dificuldade de postura e limitação funcional, a incapacidade. E nesses casos, pode sim gerar direito ao benefício. A próxima é estenose do canal vertebral. Essa é uma condição mais séria. A estenose é um estreitamento do canal por onde passam os nervos, e isso pode causar dor intensa, formigamento, fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar, limita bastante a capacidade para o trabalho. E aí sim aumenta muito a chance do benefício. E agora que você já conhece alguma das principais doenças, deixa eu te mostrar onde a maioria das pessoas acaba errando na hora de fazer o pedido. O maior erro é acreditar que o exame resolve.
A pessoa chega com ressonância na mão, mostrando hérnia, protusão ou desgaste, e acha que isso é o suficiente, mas não é. O exame mostra a doença, mas não mostra o impacto dela na sua vida. E isso cabe a você, em uma perícia, deixar muito claro. O INSS quer saber exatamente isso, o que você não consegue fazer por causa disso. Você não consegue trabalhar, não consegue ficar em pé. Se isso não estiver claro, o benefício pode ser negado. E tem mais um erro, que é não ter o histórico médico. A pessoa vai ao médico uma vez, pega um laudo e vai para a perícia. Isso é muito fraco. Se você tiver um histórico já com a doença e a progressão dessa doença, se torna mais fácil fazer solicitação do pedido e também ter a concessão do benefício. O ideal é ter o acompanhamento, mostrar que é um problema contínuo, que você já tentou o tratamento, que não é algo momentâneo. Mesmo que você não tenha um histórico, dependendo do tipo da doença e como você se comporta durante a perícia, mostrando a incapacidade, ainda assim pode ser negado. O histórico é simplesmente uma forma para você trazer mais convicção à doença que você possui. E agora, o que você vai fazer na prática? Se você tem problema na coluna e quer buscar um benefício do INSS, você precisa prestar atenção nisso aqui. Primeiro, entenda que não é só o diagnóstico. Você precisa demonstrar limitação, ou melhor, a incapacidade para o teu trabalho. Segundo, tenha laudos detalhados, não apenas o nome da doença, ou seja, o atestado que só indique a CID. Você precisa ter uma relação entre o teu trabalho, a doença e o que está gerando a incapacidade na tua atividade laborativa. E também o impacto dela no seu dia a dia. Terceiro, eleve o histórico médico, consultas, exames, tratamentos, tudo isso fortalece o seu caso. Quarto, você precisa saber se posicionar na perícia. Explique suas dificuldades, seja claro, objetivo e principalmente seja verdadeiro com aquilo que você diz e com aquilo que você apresenta. E deixa eu te falar algo bem importante. Sentir dor na coluna não é normal. E você não precisa aceitar isso sem buscar os seus direitos. Se essa dor está afetando a sua capacidade de trabalhar, existe sim a possibilidade da concessão do benefício, que pode começar com um afastamento temporário, mas dependendo da gravidade, se tornar em um afastamento permanente, que aí seria a aposentadoria por invalidez. Mas precisa ser feito de forma certa, porque como você viu, não é só ter a doença, é saber provar. Então, se você está passando por isso ou teve o benefício negado, deixe seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, porque aqui eu te explico de forma direta o que ninguém te conta sobre o INSS.